Então, vamos lá, Renata. Podemos então iniciar nosso estudo hoje. Renato, fazer a oração inicial. Deus, Pai amado, queridos amigos espirituais, querido Ezequiel, agradecemos a todo momento essa união de propósitos, de amor, de luz. Pedimos que ampare a todos os nossos irmãos, sendo eles animais, sendo eles irmãos nossos humanos, que nós possamos estar sempre nos ajudando, que nós possamos estar sempre auxiliando aqueles que estão em estados como o nosso evolutivo, que possamos nos melhorar a cada dia mais, sempre vibrando o amor, a paz, a luz, a todos aqueles lugares onde mais precisam, aos hospitais, aos asilos, às APAES. E também, Senhor, abençoe a casa, o lar de cada um de nós aqui presentes. Abençoe todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, que eles possam ter claridade em suas mentes, em seus corações, aceitando o caminho de Jesus, aceitando o seu modelo como inspiração, para que a gente possa estar sempre nos tornando melhores, mais amparando, abençoando e compreendendo com compaixão e amor aos nossos irmãos em necessidade. Que possamos, então, ser preparados para essa seara do Mestre Jesus, estando sempre em processo evolutivo, em progressão para o nosso melhoramento. Que Deus nos abençoe, abençoe esse estudo, cada um de nós possamos aprender cada vez mais para servirmos cada vez melhor. Que assim seja, graças a Deus. E assim seja. Vamos lá então, Calazans. Bom. Bem, hoje nós vamos iniciar o item 3, a grandeza da oração. E o André Luiz inicia colocando: observamos em todos os momentos da alma, seja no repouso ou na atividade, o reflexo condicionado ou ação independente da vontade que se segue imediatamente a uma excitação externa na base das operações da mente, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Então, aí ele mesmo, o André Luiz já mesmo coloca, né, a definição do reflexo condicionado, quando ele coloca, né, é ação independente da vontade que se segue, né, em consequência de uma excitação externa, né? Então, é uma resposta automática, né, que o ser humano desenvolve a partir de estímulos repetitivos, né? E aí ele afirma que a mente humana, e também, né, uma encarnada ou desencarnada, né, funciona como um computador, né? É como se fosse um computador cheio de atalhos, né, programados. E nós não construímos, né, a nossa personalidade do zero a cada manhã. Então, isso já é algo que te vem já do passado, né, das várias encarnações, em que acumulamos esse sentimento, esses comportamentos, né, esses pensamentos, e aí, ao estímulo que ocorre, que a gente fica diante dele, a gente tem uma reação automática, né? Por isso que ele né, como é colocado, quando nós somos escravos dos hábitos que nós criamos, né? Até, né, e aí a proposta nossa é criar hábitos melhores. Transformar, renovar, como diz o Paulo, renovar a vossa mente, né, com coisas novas. Então, vemos, e aí a gente vê esse reflexo condicionado, até como eu citei mais ou menos, dei umas pinceladas na semana passada, né, nos hábitos nossos do dia a dia, que a gente tem determinados comportamentos que é esse reflexo condicionado. Então, por exemplo, no ambiente religioso, né, ou seja lá, qual a crença que nós tenhamos, né, a gente sempre tem uma postura de respeito, recolhimento, né, quando a gente entra num templo religioso, né, procura falar mais baixo, a princípio, né, isso deveria ser uma conduta, mas a maioria tenta falar mais baixo, mais calma, ter um pensamento mais controlado, porque nós estamos num ambiente que promove um reflexo condicionado nosso. Isso aí, com esse comportamento. Então, no campo espiritual também isso mostra, através dos nossos
pensamentos e sentimentos, né? Então, esses pensamentos e sentimentos nossos vai criar esses hábitos mentais, né? Criar hábitos mentais. E quando a gente se cultivamos, nós cultivarmos diariamente a prece, né? Diariamente, aí a gente vai começar a se habituar, né? A esse procedimento. Inclusive, logo no amanhecer, né? Quando a gente acorda, a primeira coisa é fazer uma oração, agradecendo, né? Por mais uma oportunidade que Deus nos está dando, né? Naquele dia. E com isso a gente começa a se habituar, né? A sintonizar com o bem, né? Porque se cultivamos a queixa, o pessimismo, né? Ele também, a queixa, o pessimismo, a reclamação nossa, a insatisfação nossa, isso aí também cria, a gente estabelece também reflexos automáticos de queda vibratória. Então, a nossa mente trabalha pró, contra, né? Positivamente e negativamente. Então, mais uma vez, lembrando, é o vigiai de Jesus, né? Vigia o que está pensando, né? Então, vai redundar em criar esse hábito, né? Ô, Calazans, Pronto. a gente não pode esquecer o seguinte, que nossa mente, os nossos pensamentos são como uma rádio. Então, de acordo com o que você está pensando, você está numa faixa. Então, você tem lá FM, AM, né? Então, quando a gente quiser entender isso, por que nós atraímos para o nosso convívio determinados tipos de espírito? É por causa disso, é por causa de nossas faixas. Então, eu posso estar numa faixa extremamente alta, de repente eu vou caindo e vou lá embaixo. E o que a oração faz? Lá, o André Luiz, ele diz o seguinte, lá no livro Nosso Lar, ele fala assim, eu não sabia na Terra o valor da oração. Lá tem uma parte que ele está conversando com a Narcisa, então ele fala que ele desconhecia o valor da oração. Por quê? Ela está lá na Câmara de Retificação e ela vai atender um companheiro, e o companheiro gritando porque os monstros estavam pegando ele, aquele negócio todo e tal, e ela começa a orar e dá um passo, e o cara calma, fica tranquilo e tal. E aí ele diz que ele não conhecia o valor da oração. Aí o André Luiz coloca, né, que esse reflexo condicionado, né, ele está na base das operações da mente, né? Então, a gente pode até citar o exemplo do nosso dia a dia, né? Como isso influencia, né? Então, por exemplo, até na psicologia das cores, que é matéria de estudo, né, de vários pesquisadores da mente, eles colocam, né, as cores, né, nesse estudo, até de uma autora, Eva Heller, né, da psicologia das cores, ela fala que cada cor ela nos excita a determinado tipo de comportamento, né? Então, os tons exercem essa influenciação, né, no que sentimos, né? E como isso muitas vezes traz impactos nas nossas ações. Então, por exemplo, aí, na publicidade, né? Quando vai desenvolver um produto, né, numa embalagem, você tem aquelas cores de embalagem que vai induzir, muitas vezes, ao frescor, ao calor, ao sabor, né? Então, até na embalagem, sem a gente perceber ali, está agindo, né, com esse reflexo condicionado, né? Porque está atrelado a isso, né? Essa influência que as cores têm sobre nós, né? Mas isso também funciona no nosso mecanismo mental e espiritual também, né? Repetimos com frequência emoções, pensamentos, palavras, né? Vai criar esses hábitos vibratórios, né? E isso aí, né? Como ele coloca, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Então, pode ser, né, utilizado para esses hábitos, né? Esses automatismos morais, pode resultar em bons hábitos, né? E como em maus hábitos, né? Bons hábitos, uma reflexão para o equilíbrio e aqueles pensamentos equilibrados, né?
o reflexo, vai causar reflexo de desequilíbrio em nós, né? Então, cada estímulo pode ser utilizado, né, para esse ou aquele tipo de serviço, para o bem ou para o mal, né? E aí ele continua. Daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. E de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Então, vamos analisar este parágrafo, né? Então, logo no início fala, né? Vigiar a nossa orientação mental. É o que eu falei ali, né? Porque a conduta reta é que sustenta o reto pensamento. E aí, eu trouxe aqui uma citação que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, 1 e 3, né? Quando ali Jesus, dirigindo-se à multidão, e aos seus discípulos, disse, fez uma crítica aos escribas e fariseus, né? Aí lá diz, né? Os escribas e os fariseus sentaram na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Então, está aí essa conduta reta, né? Em agir bem, né? Para sustentar o pensamento, o reto pensamento. Então, ou seja, não basta a gente ter boas intenções, né? É o comportamento ético nosso e disciplinado que mantém a mente em sintonia superior. Então, quando a gente começa a fazer várias concessões morais, éticas, nós estamos criando essa vigilância, né? Nós estamos criando esse problema na nossa conduta, né? Então, a conduta não está sustentando esse pensamento reto, que não mantém. Eu penso, mas a minha ação, o meu reflexo condicionado no dia a dia diante de situação, me conduz para quê? Para ter comportamento que está tomando do bem, né? Então, por isso... Calazans, Por isso só para completar, só para dar um exemplo prático, eu comecei a oração, né? Os meninos deram um grito ali. A hora que eles deram um grito, eu já deixei de sintonizar, né? Já dei aquela gaguejada, e aí opa, vamos voltar. Voltei para a sintonia para acabar a oração para vocês. Então, vocês verem, o externo, ele já distrai a gente tão fácil, né? Então, para acontecer essa conexão, essa oração de verdade, a gente tem que estar conectado. É desligar de tudo e se conectar, né? Para conseguir atingir e fazer essa conexão. Se a gente rezar só da boca para fora, né? Aquelas orações e não se concentrar realmente, a gente distrai muito fácil, né? Aí eu distraí com eles falando, conversando lá. Então, assim, o importante é a gente conseguir essa conexão, é ficar concentrado. Igual o Vicente falou lá no André Luiz, a hora que ele vai para voltar para casa, que ele vê lá, né? A esposa já estava com outro homem. Naquele momento, o pensamento dele já foi de ciúme, ele já caiu de vibração. A vibração dele já foi, ele já voltou lá quase para o umbral, e aí ele o quê? Ele voltou a elevar o pensamento, ele pensou, não posso, né? Pensar assim, ele teve aquele momento de fúria, ele teve aquele momento em que baixou ali a vibração dele, em que ele se viu novamente no umbral, né? Até que ele voltasse com aquela consciência, voltasse sua energia, elevasse, e aí ele conseguisse pedir ajuda, o quê? Para ajudar aquele enfermo, né? Ele estava doente na cama, e colocar até um remedinho ali para ele. Então, essa concentração é muito importante, porque a gente é assim, a gente sobe e desce, né? Uma variação. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, né? O importante é a gente tentar manter sempre a vibração e essa conexão. Desculpa te interromper. Por isso que a palavra sustenta, né? Sustentar o reto pensamento diz isso, né? Manter esse pensamento o maior tempo possível no padrão elevado, né? Até que a Joana adiante coloca, né, numa fala dela, não lembro o livro, mas trazido pelo Divaldo, né, que tudo, a origem está no quê?
É o pensamento gerando sentimento, ou o sentimento gerando sentimento, que vai redundar em quê? Na ação, no ato. Então, se a gente vigiar esse pensamento, essa vigilância, esse impositivo de vigilância, vai fazer com que a gente tenha uma conduta reta. Mas como a gente é vigilante, como a gente se distrai, né? Como o reflexo condicionado nosso está muito forte dentro de nós, de várias encarnações de vem uma situação de reagir, né? A gente não age, a gente reage, e a reação sempre é infeliz, né? Mas na maioria das vezes é infeliz. Então, por isso que ele está falando, né? Eu tenho que observar também, eu tenho que cuidar com ter um cuidado com a minha conduta para sustentar este pensamento. Porque quando nós temos uma vida desregrada, esse estado de elevação do pensamento é muito mais complicado. Porque nós não vamos mudar, né, o nosso padrão vibratório de uma hora para outra, né? Por causa dos hábitos enraizados nossos, né, os reflexos condicionados. Então, a gente precisa, né, iniciar esse processo de vigilância para que faça parte, né, do nosso dia a dia ter determinado tipo de conduta, né, equilibrada, né, conduta reta. Bem, com relação, quando ele fala aí, né, com relação e é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos logo em regime de comunhão com as esferas superiores, né? Então, a prece aqui, então, o André Alice coloca, ele faz uma metáfora, né, elétrica, né, toque de indução, ou seja, é um impulso mental que estabelece contato instantâneo com os planos mais elevados. Então, esses impulsos, né, essas ligações. Então, e aí a gente vê que a oração não é mais um ato místico, né? É um processo mental e vibratório real, né, que nos coloca em sintonia com essas forças superiores. Então, tem que ter cuidado, né, com né, que a oração facilita nisso, né? A gente tem se conectar, né, com com um plano mais elevado, né, com vibrações melhores, né? E isso aí não depende de cultura, religião ou posição social, né? É mais do que mais sentimento nosso, né, de pureza de intenção nossa quando nós estamos fazendo aquela prece ali, né? E aí a gente lembra, lá no Livro dos Espíritos, na questão 660, né, quando é perguntado, a prece torna o homem melhor? E os Espíritos responderam, sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Então, é o socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Então, quando a prece é sincera mesmo, pedindo isso, né, para a gente não cair, porque tentados todos nós seremos, né? Não tem como. Somos espíritos imperfeitos num mundo de provas e expiações. Então, todo dia aparece, né, quando a gente levanta de manhã, a gente já pode ser tentado a ter condutas, né, que não vai trazer o nosso equilíbrio. E no contato, no relacionamento do dia a dia também. Então, não tem como fugir, né? Então, a oração, já essa conexão, tem que ficar mais vigilante, né? Mais em prece, né, para que a gente tenha essa assistência que está aí para, né, basta a gente, com sinceridade, né, se conectar, né, a essa ajuda do plano espiritual, né? E com essa prece a gente entra em ligação com as inteligências, né, superiores, né, por intermédio das cargas mentais que emitimos, né, para provocar essa indução, né? Então, aí a gente tem condições de receber, né? A gente possibilita receber a ajuda que nos é oferecida pelo plano maior, mas que, às vezes, com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a gente cria uma barreira, né? Uma barreira para impedir essa ajuda a nós, essa jornada que nós precisamos. Não tem como. Bem, no próximo slide, ele continua.
de essência divina, a prece terá sempre o reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a se despir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor, né? Então, a oração é o reflexo da luz interior nossa, né? Do espírito, né? Então, a gente vai projetar aquilo, né, que nós temos dentro de nós, né? A outra citação, a boca fala que o coração está cheio, né? Então, a gente vai... Não tem como eu, desequilibrado, promover coisas, energias positivas, equilibrantes, e mantê-la, né, sustentar isso aí. Por que não? Porque dentro de mim não é isso, né? Eu não tenho esse equilíbrio dentro, né? Então, essa oração é esse movimento natural de expansão, né? Da alma para o alto, né? E mesmo aquela prece bem simples, né? Feita com sinceridade, não precisa ser preces longas, né, com rituais, não. É uma prece simples, é um falar com Deus, um falar com Jesus, uma ligação sincera, vai promover essa ajuda nossa, né? E quando ele diz, né, em qualquer posição, por quê? Não depende de quê? Essa oração, de forma, ritual ou palavras, né? Pode ser uma frase, pode ser um sentimento, né? Você tem. A prece verdadeira, então, ela exige o quê? Não existe templo também, né? Porque quando ele fala em qualquer posição, é com relação ao local também, né? Eloquência, postura, né? O mais importante é o quê? É esse estado íntimo de ligação, né, com o alto. E aí, eu trago aqui para a gente recordarmos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né, que está lá em João, capítulo 4, 20 e 24, né? Então, Jesus manteve lá no poço de Jacó esse diálogo com ela. Em determinado momento, ela percebeu que Jesus era um profeta, né? E quando ela descobriu, ela começou a fazer perguntas a Jesus, a manter um diálogo com ele. Em certo momento, ela diz o seguinte: nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar, né? Adorar. Então, Jesus disse, né? Mulher, crede em mim. Vem a hora que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No caso do monte, aqui está se referindo ao Monte Gerizim, né? Porque os samaritanos faziam os cultos, né? Do templo que eles visitavam, porque eles tinham cisão com os samaritanos, né? Com os judeus. Eles, judeus lá em Jerusalém, e eles no Monte Gerizim. Então, cada um prestava o seu culto, né? A sua adoração em templos diferentes. Então, falou, qual desses templos, né? E aí ele fala, mas vem a hora, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja, né? Então, com relação a templo, não, em qualquer lugar nós podemos entrar nesse processo de adoração, de louvor, de prece, né? Basta, como Jesus até mesmo também colocou para a gente, recolha seu quarto, né, íntimo, né? Quer dizer, a sua intimidade, em qualquer lugar. Então, não precisa de determinada posição, né? O ritual, né? Até os termos da oração. Então, é interessante quando ele cita isso aí, né? Obrigá-la a despir de si mesmo os mais elementos mais puros que possa dispor, né? Então, o espírito vai dispor de si, né? Mesmo as suas energias mais sutis, né? E harmoniosas. É como se a alma, para se elevar, né, ela precisasse se libertar do melhor que ela tem, né, que traz dentro de si, né, os sentimentos nobres, intenções elevadas e vibrações de amor. Porque muitas vezes a oração está puramente labial, né, ou uma ritualística, né? Você reza um Pai Nosso, nem compreende, não põe sentimento naquela oração. Porque tem gente que precisa dessa oração decorada, dessa oração feita, né? Mas
Você pode repetir essa oração, mas você está colocando sentimento ou está só no automático, né? Não tem sentimento. Às vezes você está rezando e está com o pensamento em outro local. Então, é uma doação de si, né? E aí sim, né? Quando você tem esse sentimento, né, você renova. Primeiro, você renova o seu campo mental e espiritual. Então, você altera o seu padrão vibracional, né? E aí vai colocar-se em sintonia com as forças divinas, né? Os elementos, né? Então, a gente tem que trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa mudança, para, né, para que a gente possa, como Jesus, brilhar a nossa luz, né? Brilha a vossa luz. Então, é um trabalho individual nosso, que tem que fazer. E no próximo parágrafo, ele coloca: no reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, ele exteriorizando a consciência que a formula em efusões indescritíveis, sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, né, insulada no sofrimento educativo da Terra, recompondo-lhe as faculdades profundas. Então, inicio lembrando aquela da 659, né, no Livro dos Espíritos, a questão, quando fala qual o caráter geral da prece, né? Então, lá diz que a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele, né? E aí, lá é colocado que pela prece podemos fazer 3 coisas, né? Louvar, pedir e agradecer, né? E aí, aí ele coloca para nós aí, né? Primeiro ele coloca no reconhecimento ou na petição, né? Ele dá uma outra usa outra terminologia, né? Então, no reconhecimento está o quê? Está o louvor, né? O louvor, né? O agradecimento, né? Na petição está o quê? Está a súplica, né? No trabalho e no êxtase, né? Quer dizer, na alegria ou na dor, né? Também são momentos em que a gente pode, né, entrar, né, exteriorizar a nossa consciência, né, formulando, né? Ou seja, então a prece, né, ela é um estado de alma, né, nosso, né, dentro daquilo que a gente necessita, mas não é só pedir, né, porque até a maioria nossas nossas orações, na sua maioria, é só petição, né, pedir, pedir, pedir. E muitas vezes não sabe, como o Tiago até coloca na sua carta, né? Pedis, mas pedis mal, né? Porque foram pedidos só para satisfazer seus prazeres, né? Suas sensações. Então, até no pedir, a gente não faz um pedido como deveria ser. Mas à frente vai comentar sobre esse tipo, né? Que pedido é esse? E quando ele... então, essas orações, né? Essa oportunidade que a gente tem de entrar em contato. E aí a gente vê, né, que Jesus, né, era um hábito que tinha na vida de Jesus, né? Ele tinha um hábito da oração. A gente pode até citar, né, quando ele, lá em Marcos 1,3, capítulo 1, versículo 35, ele já iniciava o dia com a oração, né? Então, lá diz, né? Tendo levantado muito antes da luz do dia, ele se foi e partiu para um lugar solitário e ali orou. A oração também que ele coloca lá, né? Uma outra situação dele, lá tem em Lucas 6,12, que na noite que antecedeu o dia que ele escolheu os 12 apóstolos, ele passou a noite orando, né? Lá, e orou continuamente durante toda a noite a Deus. E no outro dia ele fez a escolha dos 12 discípulos, né? Também é narrado lá em Lucas, também, quando Jesus fazia as pregações, né, ensinava, quando ele fazia as curas, logo a seguir qual era o comportamento dele, né? Ele se retirava para os desertos e orava. Quando Jesus, na primeira multiplicação dos pães, por exemplo, né, o que ele fez?
ele tomou os pães e deu graças, né? Aqui, sugerindo, né? E deu graças àqueles pães e repartiu. Então, é o agradecimento, é ser grato por tudo aquilo que nós temos, né? Porque a gente fica só focado no que a gente não tem, esquecemos daquilo que nós já temos, né? Quantos recursos são nos dados, né? A gente pode citar, né, a graça que nós somos, que a gente tem, mas, claro, envolvendo responsabilidade, de ter o Espiritismo nessa encarnação, nos clareando com o nosso conhecimento, né, nos consolando, nos esclarecendo. E a gente não dá esse valor, né? Não dá começar o dia. Qual o primeiro ato, como Jesus fazia isso? Fazer prece, pedir a proteção para aquele dia, porque com certeza nós vamos enfrentar tribulações, dificuldades, testes, tentações. Então, se a gente não nos prepararmos mentalmente para isto, né, como é que a gente pode, né, receber essa ajuda, né, do plano maior? Né? E mesmo assim, a oração, Jesus fazia oração não só próprio, ele orava pelos outros. Ele orou, por exemplo, pelos apóstolos, né? Quando ele coloca, não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Está lá em João 17,15. Então, nós fazemos prece para os outros, ou só é prece voltada aqui para mim e para os meus? A gente precisa olhar que tem muita gente que não tem essa condição de... Mais à frente vou tocar nesse assunto, que tem condições de estar fazendo oração. Então, a gente pode vibrar essa oração também, né? Em benefício do próximo, né? Então, não é só na aflição, mas na tranquilidade a gente tem que orar, né? Não é só na dor, mas na alegria também tem que orar, né? Então, é isso que ele está dizendo aí, com relação a essas orações, né? Então, ó, com relação a essas refusões indescritíveis, sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, né? Então, Jesus mostra, né, o André Luiz está mostrando para a gente aí, né, o mecanismo energético da oração, né? As vibrações superiores, né, representadas pelas ondulações do céu, né, elas vêm, ela ajusta e harmonizam o quê? Né? O nosso campo magnético nosso, né? Que muitas vezes está no magnetismo torturado, né? A gente não sabe lidar muito bem, né, com as energias que nós produzimos, né? Pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos desequilibrados, pelas nossas ansiedades, nossos estresses. Então, a gente perturba o nosso campo mental, né? E a gente precisa dessas energias, né? E porque esse magnetismo torturado, né, ele causa grande incômodo para nós, né? Aflição, tormento, e às vezes, né, até redundando em problemas físicos, né? Enfermiços físicos, né? Além dos psicológicos. Então, ou seja, a oração atrai esse socorro espiritual, né, que atua como uma corrente de equilíbrio fluídico, né, restabelecendo que a nossa harmonia mental e emocional, né, do indivíduo. Quando ele coloca aí insulada no sofrimento educativo da Terra, né? Então, a gente tem que ver que a dor aqui, né, é um processo, é um meio de aprendizado nosso, né? O sofrimento educativo, porque por não despertarmos para a nossa transformação moral através do amor, às vezes, como consequência, vem aqui a dor, é o recurso, mas não como castigo, né? Para a gente despertar, né? Despertar para a mudança. Se algo está me fazendo mal, eu tenho que modificar, né? E a modificar quem? Não é o outro. Não é querer que um milagre aconteça na minha vida, que os meus problemas me acabaram. Eu estou no espiritismo, acabou os problemas. Não, gente, ao contrário. Aqui é para se educar, né? Para se recompor, né? Essas faculdades profundas, né? Que é o quê?
é o restabelecimento da nossa paz interior, né? O restabelecimento interior. Então, paz, a oração faz isso, né? Ela rompe o nosso isolamento, né, e nos reconecta ao quê? Né? Ao equilíbrio das forças da alma. Né? Muitas vezes é abalada por quê? Pelo nosso comportamento, né? Pelas nossas paixões, pelas nossas dores, pelo nosso desânimo. Né? Então, é o que ele diz nesse item, né? Que a prece, em qualquer circunstância, né? É um mecanismo de sintonia e recomposição espiritual, né? Porque quando a gente está orando, nós estamos emitindo ondas mentais, né? Vai alcançar os planos superiores, né? Dependendo de como eu estou fazendo, qual é a qualidade dessa minha prece, né? E elas vão retornar para nós. Essas ondas vão retornar, né? Vai ajustando esse nosso corpo energético, né? Reconstituindo a nossa harmonia da alma, né? Então, a oração não é uma simples súplica, né? Mas é um processo de cura, sintonia e iluminação interior. Aí ele continua, né? A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, né? Absorvendo-lhe o orvalho nutriente da vida e luz, de vida e luz. Aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Então, essa metáfora aí que ele usa, né, da flor estelar, né, expressa o quê? A expansão da mente, né, em oração. A mente está se expandindo, né, se abrindo. Então, como a flor se abre, né, para a luz solar, né, a mente ela vai se abrir com essas vibrações divinas. Mas eu tenho que, né, estar trabalhando isso na minha mente, né, querendo isso, né? O infinito, que ele coloca aí, né, aberto ante o infinito simboliza o quê? Deus e as esferas superiores, né? Então, a oração nos coloca, né, receptivos o quê? Essa influenciação celeste. Quando ele fala do orvalho nutriente de vida e luz, né, representa o quê? Essas energias sutis. Né? E aí ela vem através de quê? Inspirações, consolo, renovação mental, né, que descem em resposta à prece. Então, muitas vezes você pede algo, mas, né, para passar por aquela tribulação, aquela dificuldade, você recebe esse consolo, essa tranquilidade, essa serenidade, porque temos que enfrentar, né? Nós temos um passado em que plantamos algo que estamos colhendo agora. Né? Mas a gente tem que buscar essa transformação e utilizar do recurso da oração para isso, para saber enfrentar essas tribulações, essas dificuldades no dia a dia. Porque quando a gente não tem essa ligação, esse contato com o plano maior, as coisas ficam mais dificultosas. Né? Até porque eles querem nos ajudar, mas possibilita isso, né? E, então, a ideia é essa, né? É de orar com sinceridade, né? Para absorvermos, né, essas forças vitais do alto, né? Que vai nutrir o nosso espírito, né? É o alimento que nós precisamos. Esse alimento espiritual está nos ensinamentos de Jesus, mas também nessas orações, nesses momentos em que né, em ter um cuidado de buscar esse amparo, esse auxílio, que está a nosso dispor, mas raramente a gente atenta para isso, né? Então, bem, o aliado à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando sublimação. Então, a André Luiz explica que a oração está ligada à higiene mental. Isso porque, durante a oração, né, nós estamos permutando o quê? Vibrações sutis e puras. Então, a gente precisa o quê? Limpando a nossa mente, né, as matérias fluídicas densas, né, inclusive, quando a gente está
entrando nessa oração, a gente está fazendo essa limpeza nossa, desse nosso pensamento, tirando, vigiando mais, né, e colocando algo, porque não basta vigiar, o que eu estou fazendo? Né? O que eu estou colocando na minha mente? Qual está sendo o motivo de minha atenção no dia a dia? Então, a prece favorece isso, né? Essa higiene, né, do espírito, né, que é o quê? Pensamentos retos, né, emoções equilibradas, conduta digna, vamos lembrar lá, conduta reta, né? Então, se eu vigiando, fazendo essa higiene mental através da oração, há uma chance maior de eu ter uma conduta reta, de eu fazer as boas escolhas, porque a todo momento nós estamos decidindo, nós estamos escolhendo agir dessa ou daquela maneira. Então, se minha casa está limpa, mas não é só estar limpa, vazia, ela tem que ter algo ali, né? A limpeza, mas eu tenho que organizar, não é só limpar, eu tenho que organizar. E organizar o quê? É buscar esses bons pensamentos, se instruir com os ensinamentos de Jesus, que aí eu estou colocando algo nessa casa, né? Como é colocado, né? Se não me engano, João Diante. Casa vazia, né? É oficina de quem? Né? É oficina das tentações, né? Então, a mente está vazia. Então, tem que colocar algo bom nela. Né? Quando ele fala comutador das correntes mentais, ele compara a oração a um comutador elétrico, né? Que direciona o fluxo das energias, né, mentais. Então, a mente humana é um emissor e receptor constante de vibração. A todo momento nós estamos emitindo e estamos... você falou no início aí, né? Estou sintonizando, né? Estou mudando, estou colocando na frequência ali, né, em que eu vou captar. E quando eu começo a captar baixas estações de rádio complicadas, meu pensamento vai estar aqui, também emitindo tal qual que eu estou ouvindo. Então, eu tenho que selecionar, né? Fazer boas seleções daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou percebendo, né? Das conexões mentais que eu estou tendo. Né? Então, e na oração nós podemos mudar a sintonia, né? Deslocando as nossas ondas mentais da faixa inferior, né? E aí, onde as preocupações, o medo, o ódio, as ansiedades, isso aí tudo desequilibra, né? Para uma faixa superior. E a faixa do quê? Da fé, da esperança, do amor, né? De ter um entendimento que Deus não nos abandona. Mas nós temos que né, fazer a nossa parte, né? Ajude-se, né, para o céu te ajudar. E às vezes a gente não faz a nossa parte para receber ajuda. Então, a oração é um dos recursos que nós temos, né? Então, nós temos que fazer esse reajuste de frequência que o Vicente falou anteriormente, né? Nesse ato consciente, né, de elevar o nosso padrão mental, né? Elevar o nosso pensamento, purificar as nossas próprias vibrações, né? Porque aí nós estamos arrojando-as à sublimação, né? Então, o verbo arrojar, ele indica movimento, né? Para cima, impulso de ascensão, né? Então, as correntes mentais são projetadas às regiões mais elevadas, transformando o campo íntimo, né? Eu não lembro, né, quem foi o autor dessa frase, mas às vezes a nossa oração não passa do teto da nossa casa, né? Do nosso quarto, porque vibração baixa. É uma oração que a gente não está, como diz o apóstolo Tiago, eles estão pedindo mal, a gente não está pedindo o que realmente necessitamos. Às vezes está direcionada simplesmente para prazeres, para tirar as dificuldades, né? Então, a oração tem esse propósito, né? Que a gente pode sublimar os nossos pensamentos, a gente pode purificar as nossas emoções e fortalecer a alma, né, para a ação no bem, para a conduta. Né? Então, não é só... eu tenho que agir. Não adianta eu ter o conhecimento, entrar em oração e ficar de braços cruzados, não fazer nenhum movimento, né,
num ato na direção do bem, na prática do bem. E aí eu trouxe para nós, para a nossa reflexão, no livro dos Mensageiros, no capítulo 24, quando fala da prece de Ismália, né? Então, a Ismália era a esposa de Alfredo, né, numa reencarnação anterior, né? E Alfredo era o administrador desse posto de socorro, né? Campo da Paz, né? E no livro dos Mensageiros conta que lá jaziam, né, 1.980 desencarnados que estavam dormindo naquele pavilhão, né? E quem eram esses espíritos, né, que estavam abrigados lá? É colocado lá nesse capítulo, no capítulo 22, que antecede ao 24, né, que eram criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Eu falei anteriormente, né? Como é que eu quero, se eu não ajo no bem, se eu não pratico o bem, oro, mas aí, que atitude, né? Então, eles nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E, mormente, além disso, né, os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, né, o fim de tudo, o sono eterno. Então, eu lembro certa vez, aí na Maria Francisca, durante uma reunião mediúnica, né, que manifestou uma senhora, né, ela era de outro credo, ela era católica ou evangélica, eu não lembro, mas, não, né, e ela, durante a minha conversa com ela, por uns tempos, né, do diálogo com ela, ela chega e fala assim: olha, ali na frente tem um punhado de pessoas dormindo, né, esperando o juízo final, esperando o dia do julgamento, né? Então, é o que ele coloca aí, né? Coloca aqui, o André Luiz coloca, né? Aquelas que acreditaram convictamente na morte como sendo nada, né? E, às vezes, esperando acreditam que a vida continua, ficam dormindo, né? Mas eles dormem, aqui é interessante observar, eles dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos, né? Então, é esse quadro desses espíritos que estavam lá dormindo, né? Esses 1980. E lá mesmo cita, né, desses 1980, 400 já tinham a possibilidade de acordarem, né? Então, está fazendo um trabalho em cima desses 400. Outros lá, e às vezes ia demorar aqui séculos, né? Naquela situação, a gente está dormindo, né? E aí a prece, a orar, né? Lembrando, né, que a Ismália era um espírito que estava num plano superior ao nosso lar, né? Ela era bem mais evoluída do que o marido dela, Alfredo. Então, aliás, até lá narra direitinho que eles eram casados, em que situações ocorreu o fato, mas não é o caso aqui, né? A gente lembrar disso, né? E lá ele coloca, né, que, lá no livro, diz que no momento que ela está fazendo a oração, né, ela transfigurou-se. Lá diz: luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Então, aqui, falei anteriormente, né, com relação ao que nós temos dentro da nossa intimidade. Então, fazer prece vai evidenciar o que nós temos da nossa intimidade. No caso dela, né, olha, um espírito mais evoluído, olha como ela brilhava, né? E aí, né, as luzes emitidas por Ismael eram mais brilhantes, intensas e rápidas e alcançavam vários enfermos de uma só vez. Porque a Ismael não está fazendo oração sozinha, ela estava fazendo oração também com umas companheiras delas, né? Por Aniceto
e o Alfredo. Né? E observou-se que o alcance ia se reduzindo, né? Mas todos emitiam vibrações. Então, as mulheres, essas senhoras tinham uma vibração tal, mas depois foi decrescendo. O Aniceto já tinha uma vibração menor, o Alfredo bem menos, né? Então, lá ele coloca, né, os servos do corpo obscuro emitiam radiações, emitiam vibrações fracas, mas também luminosas. Cada qual revelava, naquele instante, o valor próprio da cooperação que podia prestar. Eu friso isso aqui porque a gente tem que trabalhar para a nossa iluminação, né, para o nosso aprimoramento, para a nossa reforma íntima, para sermos bons instrumentos. Né? Então, a nossa luz, a minha luz, né, é bem fraca, se é que tem, né? Quando eu vou fazer uma prece. Né? Então, enquanto eu não procurar me tornar, equilibrar, me tornar uma pessoa melhor, minha oração pode sair algo, mas não com tanta produtividade, né, de um espírito como Ismalha, que até se transfigurou. Né? Então, André Luiz, né, fixando o alto, lá diz o texto, né, ele enxergou maravilhado grande quantidade de flocos branquiçados. Quando está fazendo oração, aqueles flocos branquiçados que caíam, né, de tamanhos variados, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, diz ele, exceto sobre os que dormiam. Então, quando ele está fazendo a oração, ele está recebendo essas vibrações, como foi colocado, né, no texto que eu li da mediunidade, da grandeza da oração. Né? Então, a gente recebe luz, então, emitindo, a gente vai receber essas ondulações do céu. Né? E aí ele fala, não cabia em mim de admiração, quando novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Então, foi a partir da oração deles, recebi esses focos, e deles brotava essa luz que, aí sim, foram direcionadas para esses espíritos que estavam ali dormindo nos pavilhões. Então, para a gente ver a grandeza da oração. A gente não tem noção, né? É mínima que nós temos, noção desse processo, quando a gente faz uma oração com sinceridade, quando a gente faz uma oração coletiva, né? O trabalho, né? Talvez aqueles que têm a mediunidade da vidência pode até perceber isso, né? Mas eu não tenho mediunidade ostensiva nenhuma, então não percebo. Né? Então a gente não sabe, né, que processos ali estão sendo realizados ali de recebimento, né, do alto e de direcionamento para aqueles que precisam. Né? E aí, terminando o item, observando o assombro, né, do André Luiz, o Aniceto vai falar, né, aos ouvidos dele. Né? Diz o seguinte: na prece encontramos a produção avançada de elementos força, que vitalizam o nosso mundo interior e exteriorizam com as luzes de cada um em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Então, lembrando novamente de Jesus, brilhe a vossa luz. A gente tem que buscar essa nossa transformação, fazer que, né, que a gente tenha algo para doar. Né? Porque, olha o que acontece na oração. Então, lá ele continua, eles chegam da providência em quantidade igual para todos, que se deem ao trabalho divino de intercessão. Então, a prece aqui seria uma prece de intercessão a alguém, e isso foi o que a Ismalha fez. Não para ela, mas para beneficiar aqueles enfermos, né? Aqueles que estavam ali jazindo nos pavilhões. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Então, cada um de nós. Né? Eu até lembro uma historinha, né, que é contada, né, que se eu vou no mar, né,
eu quero pegar uma água lá no oceano, lá no mar, na beira da praia, né? Qual a quantidade de água que eu vou conseguir recolher? Vai ser de acordo com a vasilha que eu levar. Se eu levar uma canequinha, é o quanto que eu vou trazer de luz, de água. Se eu vou levar um balde, quantidade maior, é o que ele está colocando ali. Então, nós temos que aumentar a nossa capacidade, né, de recolher, né, essas bênçãos divinas. Aumentar, né, a nossa capacidade de auxiliar o próximo, né, em quantidade, em condições melhores, trabalhando para a nossa iluminação. E aí é colocado lá, né, que somente 2 espíritos de perto, né, e que as luzes, as preces inundaram o recinto, né, e uma claridade serena, doce e radiante, diferente da luz artificial, palpitava em tudo. Então, olha o processo das vibrações, dessas ondulações celestiais, que foi colocado anteriormente, né, em direção àqueles ali, que estavam necessitados. Alguns espíritos começaram a dar sinais de vida, uns gemiam, outros falavam, né, em voz alta, muitos moviam os pés, então já estava promovendo uma reação dentro da capacidade diferente deles, de cada um de receber também, né? E 2 se levantaram, né? Aí diz lá, olharam para os trabalhadores, então perceberam lá que a equipe que estava fazendo a oração, né? E como loucos que acabassem de acordar, dispararam a correr, espavoridos, né? Eles saíram correndo, mas com medo até da ajuda que estavam recebendo, né? Então, o Alfredo explica que eles pensam que estão sonhando, né? E é melhor assim, porque não podendo fugir às fortificações do posto de socorro, voltaram mais tarde a pedir socorro e então serão recolhidos para o tratamento. Então, o processo é longo, né? A gente não tem como querer que, numa hora, numa prece, numa oração, se resolva. É um trabalho. Foi um trabalho longo para chegar àquela condição, o trabalho para sair daquela condição também é longo, né? Conclusão, né, com relação, recorrendo ao relato de André Luiz, né, é importante para o nosso aprendizado, vamos entender que a maioria dos espíritos adormecidos, né, não acreditavam na vida eterna, aguardavam o dia do juízo final, e por isso estavam naquele sono profundo, né? E qual a observação que nós podemos fazer, né? Eles estavam desencarnados, né? Mas e quanto aos encarnados que estão nas mesmas condições? Porque tem encarnados aqui que estão na mesma condição desses dormindo nos pavilhões lá. Né? Dormindo o quê? Para as realidades espirituais e para os deveres morais. E, diante disso, né, há necessidade dessa oração de intercessão. Né? É a necessidade de orarmos uns pelos outros. Né? Para melhorar as condições das pessoas, né, para voltar ao mundo espiritual. Então, a oração tem que ser direcionada, né, para aqueles desequilibrados, para todas as pessoas que estão no meio. E, gente, nós também tiramos uma soneca de vez em quando. Né? De vez em quando a gente dorme. Aliás, tem uma fala do apóstolo Paulo, né, que ele fala, despertai tu que dormes. Então, nós dormimos também. Né? Pronto? Finalizando aí já? Olhando tempo, né, cara? Eu estou sem o relógio. Então, encerrei esse item. Então, beleza. Você quer concluir a sua fala sobre essa parte? Não, encerrei, porque agora o próximo agora já vai para equilíbrio e prece, vai ser outro item, né? E na semana que vem, até conversei com o Vicente já, a Amanda vai me substituir na apresentação, porque eu tenho um compromisso, né? E não tem como não estar nele, né? Sim. E o Vicente está sabendo aí, então ela vai apresentar esse estudo que eu fiz, né? E vou repassar os slides e os textos. Tá ótimo, então. Mais uma vez, obrigado aí pela explanação. Podia ter me avisado, eu estava dando tempo. Eu estava esperando você concluir, porque se eu cortar um negócio no meio da raciocínio é ruim, né? Então tem que esperar. Eu estou sem o relógio aqui, foi olhar agora. Sem problema, meu amigo.
Bom, vou pedir a Fernanda para fazer a oração para nós. Você está aí, Fernanda? Fernanda, eu? É, Tá bom. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nós te agradecemos muito pela oportunidade desse estudo e a oportunidade de trabalhar nessa casa que é tão abençoada. Abençoa todos os lares que estão aqui presentes e de todas as pessoas que não puderam estar aqui com a gente hoje. Que a nossa semana seja uma semana muito produtiva e sempre pensando na realização do bem. Assim seja. e assim seja, pessoal. Uma Boa boa noite noite a para todos. todo mundo. Uma ótima Assim seja. Boa noite. Boa noite, pessoal. Calazans, obrigado. Foi ótimo, viu, o estudo. Abração para vocês. Boa Foi semana. muito bom mesmo. semana. Muito obrigada. Alô, crianças, boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, Valéria, para com isso. Adorei o crianças. Mas somos todos crianças. Somos. Por isso que eu gostei, uai. Para a turma de cima, nós ainda estamos Engatinhando, né? Uai. Por isso que eu gostei, uai. É isso aí. Ô, esse remédio está pronto, tá? Com Eu Deus. ia mandar para você lá hoje, mas parece que você não foi lá de manhã. Não, hoje eu estou na Na missão aqui. quarta-feira eu te entrego lá, Tá ótimo, quarta-feira eu pego lá. tá bom? Então falou. Obrigado, Então. Vicente. Boa noite. Falou, meu amigo. Boa noite.